Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista biográfica. Com Saulo Batista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou vamos dar início ao nosso quadro Trajetória. E, como sempre, eu vou fazer meus lembretes para esse quadro, dizendo a vocês que todas as vidas importam. E como diziam os nossos chefes, agora eles já estão mudando de ideia, mas vão ficar com o que eles diziam: All lives matter. E lembrar também que uma vida não tem uma história, uma vida é a história. E, por último, lembrar o que disse o nosso grande teólogo, o nosso camarada que vai bater papo comigo vai confirmar que ele é um grande teólogo. Se ele não confirmar, eu desligo, eu não gravo com ele. É obrigado, estou obrigando ele a confirmar que é um grande teólogo. É a primeira coação do papo. Então, eu estou fazendo uma careta, viu? Tá, pode fazer. Então, como disse o nosso grande teólogo Franz Josef Inkelamert, falecido em 2023, com 92 anos. Esse é grande. É grande. Esse é gigante. Então, pronto. Vale, a coação valeu. Homicídio é suicídio. Hoje nós vamos conversar com o companheiro Saulo, eu acho que é isso o nome dele, Saulo Cerqueira Batista. Eu digo que o nome dele não é Batista, é metodista. Isso a gente explica depois, né? Eu conheci o Saulo na UEPA. Não sabia da existência dele, não. Nem ele da minha. Né? Então, a gente se conheceu na UEPA. Parece que a gente se deu muito bem. Tá? Parece. Tudo indica. Né? Saulo Cerqueira Batista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou... Bom dia, boa tarde, boa noite. Saulo... Giramos o planeta. Isso. Saulo, como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Rapaz, eu sou um piauiense. Filho... Você é chegado ao Moreira Franco, né? Me disseram. Me contaram que você é bem chegado a ele. Não tenho afinidade com esse senhor. Mas, coincidentemente, tenho formação como sociólogo, que nem ele, mas nossas linhas são distintas. Aliás, eu acho que até antagônicas. Mas uma figura competente na política tradicional, né? Tirando as questões ideológicas. Engraçado que ele foi de outra esquerda, sabia? Não. Olha, quando... Sabe aquela... ele... Já da arena. Aquela figura de deplorável, do tipo MDB da vida. Ele sabe aquela passeata dos 100 mil de 68? O Vladimir, ele tinha... a preocupação maior dele não era com o regime, porque ele sabia que o regime era opressor mesmo. A preocupação dele era com o grupo do Moreira Franco, porque o grupo do Moreira Franco queria entrar gritando abaixo a ditadura, não sei, sabe como é que é, provocando. Ele liderava um pessoal de outra esquerda. Isso em 68, você vê que em 86, em 68, em 76, ele já se candidata pela Arena. É que ele era casado com a filha do Hernani do Amaral Peixoto, que também era... Não, ela continua de esquerda. Ela continua. Tá? Mas aí o pessoal, o Vladimir Palmeira tinha que controlar eles, entendeu? Então, para você ver que você, de alguma maneira, esteve próximo do Moreira Franco. Mas continue, que eu interrompi você e vou fazer muitas vezes isso. Não. O Moreira Franco é um piauiense mais carioca do que piauiense, né? Porque a trajetória dele pública foi no Rio. Toda.
Já, eu sou um piauiense que rodou pelo Brasil devido ao Banco da Amazônia. Quando eu fiz concurso no Banco da Amazônia, eu tinha 18 anos, né? E já tinha experiência de trabalho, tinha passado por uma... eu era tipo um aprendiz, mensageiro, a função era essa. Na verdade, teoricamente, era para eu carregar processo de uma seção para outra no Departamento de Estrada de Rodagem do Piauí, mas logo o meu chefe lá da área que constituía os processos, ele achou que eu tinha condições de controlar. Claro, eu tinha condições, porque eu já fazia científico, né? E ele, para controlar os processos, onde estavam os processos. Esses processos eram geralmente empenhos, pagamentos de trechos de estrada que as construtoras faziam. E eu, então, controlava assim, olha, foi para o departamento jurídico, olha, já está no financeiro, etc. Eu fazia esse controle em fichas de papel. Hoje, nada disso mais precisa, está tudo em computador e tal. Pois bem, trabalhei primeiro aí, tinha 16 anos, depois fui para uma construtora mesmo. Fui para uma construtora de um camarada lá da Igreja Batista, lá de Teresina. Começou, essa construtora eu vi nascer. Eu e mais o dono da construtora, que era um engenheiro, e mais um advogado, enfim. Nessa construtora que eu vi nascer, meu trabalho era pegar aquele cartão de ponto nas obras e fazer a folha de pagamento. Quando chegava no sábado, eu saía numa lambreta, transporte que acho que nem ninguém sabe, a maioria hoje não sabe, mas era uma moto sem com pouca potência, né? Uma motinha. Eu ia nessa lambreta cheio de dinheiro, com um saco de dinheiro, na verdade, tudo envelopado, individualmente, para cada um dos operários. E eu ia em 4 obras em Teresina, nunca houve um risco de assalto, nada, nunca aconteceu nada. Esse foi o segundo emprego. Depois eu fui... Bem, aí depois eu fiz concurso para o Banco do Estado do Piauí, passei. Banco do Brasil não passei porque fui reprovado em datilografia. Aí eu criei vergonha na cara e fui estudar datilografia. Aí passei na Sudene. Aí, o melhor de todos, porque o Banco do Estado do Piauí me chamou, mas o salário da Sudene era muito melhor e era federal. A Sudene é equivalente à Sudan daqui. Então, eu já fui chamado com 18 anos para trabalhar no escritório da Sudene, no Piauí. Aí tem uma historinha. A Sudene tinha feito... Lembrar o pessoal, havia as 5 regiões brasileiras, tinha a Superintendência de Desenvolvimento. A Sudene é do Nordeste. Isso. E a Sudene era famosa porque foi a primeira e foi criada pelo Celso Furtado, grande economista Celso Furtado. Pois bem, quando no edital estava que eu ia ser, que o cargo era para assistente do escritório do Piauí, para ser secretário do chefe do escritório. Quando a Sudene me chama, eles me admitem e na portaria colocaram como auxiliar de escritório. Aí eu me recusei a assinar. Eu fui orientado pelo meu pai, que era desembargador, e ele disse, olha, não assina. Ou então, aí eles disseram, então está bloqueado o salário, porque você não assinou. Aí ele diz, então faz o seguinte. E o chefe do escritório me disse,
você está certo. Então, eu disse para ele, eu vou assinar com ressalva. Aí eu coloquei, prestei concurso para assistente e não para auxiliar. Aí o chefe do escritório passou, naquele tempo era Telex, passou um Telex para Recife, que era a sede da Sudene, passou dizendo que eu tinha assinado e omitiu o chefe do escritório em comum acordo comigo, ele disse, olha, eu vou omitir que você fez uma ressalva. Aí a Sudene liberou o meu salário, que era o que eu precisava. Já comecei assim, da Sudene. Bom, para encurtar a história, o superintendente adjunto, quando ele soube disso, e ele era primo do meu pai, mas não era nada de nepotismo. Eu passei no concurso. Mas quando ele soube disso, ele ficou revoltado, porque ele disse, mas a Sudene não é uma merceariazinha, alguma coisa que não cumpre o que está no edital. Aí ele chamou o diretor de pessoal e fez aquilo que tinha que ser feito. Deu uma reprimenda, para não usar uma palavra pior, e aí eles corrigiram o meu contrato. Quando eu estava com o contrato corrigido, eu já tinha passado no Banco da Amazônia e já tinha sido chamado. Aí eu disse, não vou para o Banco da Amazônia, porque a Sudene paga melhor. Mas aí, tomar uma água aqui. Um diretor do Banco da Amazônia, depois chegou a ser governador do Maranhão, João Castelo Ribeiro Gonçalves. Ele... Rapaz, essas histórias de nordestino, todas são assim, como eu vou contar. O João Castelo Ribeiro Gonçalves tinha sido namorada de uma tia minha. Olha! E era parente dela, mas a gente não se conhecia. Quando o gerente, pressionado pelo diretor, depois se tornou até presidente do banco, aliás, eu acho que não, acho que ele não foi presidente, ele era diretor. Então, quando ele pressionou o gerente do Piauí, por que o candidato, eu tinha passado em primeiro lugar, por que o candidato não se apresentou? Aí o gerente explicou que eu era da Sudene, que eu alegava que eu ganhava mais na Sudene. Aí ele disse, ele não sabe o que está falando. E aí, numa passagem dele em Teresina, ele me chamou, o próprio diretor me chamou, e chegou lá, ele foi me tratando logo assim. Eu soube que você quer fazer engenharia e que você... Porque eu tinha dito para minha tia, essa que chegou a ser namorada dele no passado, eu disse, eu vou para o banco se eles me botarem num lugar que eu possa fazer engenharia, porque o banco não é o meu projeto de vida. Aí, ele disse para mim, eu soube que você quer fazer engenharia, eu coloquei você para assumir em Brasília, porque lá você poderia tentar lá fazer vestibular na Universidade de Brasília, etc. E tem mais uma coisa, vamos aqui na ponta do lápis, eu vou lhe provar que você ganha menos na Sudene do que vai ganhar no BASA. Aí ele disse, o Banco da Amazônia paga 17 salários por ano. Some esses 17 salários, divida por 12. Agora, some os 13 salários que você recebe na Sudene e divida por 12. E realmente, rapaz, no banco eu ia ganhar mais. E teoricamente, ia trabalhar menos, porque o banco era 6 horas, a Sudene era 8 horas, porque eu tinha a função de secretário do escritório do Piauí. Bom, aí eu peguei logo, eles me deram a passagem, ajuda de custo, eu assumi o Banco da Amazônia em 18 de outubro de 1968. Bom, isso e tudo é uma apresentação, né? Né? Ué, é como você está se apresentando. Quando eu cheguei lá, eu cheguei em Brasília, Zene. Rapaz, acho que foi no dia seguinte, 2 ou 3 dias depois,
eu soube que o Geraldo Vandré tinha sumido, lá de Goiânia. Em Brasília, nós soubemos. E poucos dias depois, uma colega, porque me deram uma função lá, que era para eu trabalhar lançando conta corrente numa NCR, que era uma máquina com umas barras que fazia os cálculos. Aí, essa colega, me ensinando a trabalhar nessas máquinas, eu tive um curso, mas eu ainda não tinha muita experiência e ela me ensinava. Poucos dias depois, ela desaparece. Aí, eu fiquei sabendo que ela tinha, na casa dela, às vezes reuniam pessoas que a gloriosa aí, essa nefasta ditadura empresarial, civil, militar, banqueiros, etc., tinha desaparecido com ela. Hoje, ela está por aqui, em Belém, porque ela é paraense. Ela é de teatro, essas coisas. Hoje já está bem que nem eu, já mais de 70 anos e tal. Mas, passado um tempo, ela volta, aparece. Eles tinham levado ela, mas depois retornaram, mas ela não queria conversar nada sobre o que aconteceu com ela. Mas o Vandré, eles transformaram o Vandré num vegetal, né? Geraldo Vandré. Bom, tinha um lance de operação do sistema límbico, né? Não sei o quê, não sei se confirmam isso, mas dizem que fez parte das modificações do Vandré uma operação do sistema límbico dele, né? Eu sei que... Pois é verdade. Eu sei que... tem quem fale também da síndrome de Estocolmo, né, que ele passou a admirar os militares. Também. E ele andou sim. Andou falando. Mas é um grande... Eu prefiro lembrar, ter a recordação do grande Vandré. Eu também. Que nós conhecemos, inclusive daquela música Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, Somos Todos Iguais, Braços Dados ou Não. Enfim, o grande Vandré, grande compositor, inclusive dos festivais. Acho que ele participou, né, daqueles festivais da Record, pelo menos de um. Sim, o Caminhando ele ganhou o primeiro lugar, né? Foi, o segundo, né? Aliás, o Sabiá que ganhou o primeiro lugar e ele ganhou o segundo lugar naquele festival nacional, né, da Globo, né? Ele ganhou. E por isso é que o Chico e o Tom Jobim ganharam uma vaia estrondosa, mas não pela música em si. É porque todo mundo queria que o Vandré ganhasse. Né? A música Então, o Vandré tinha muita coisa boa. Mas eu era um alienado. Eu estava em Brasília, a minha colega sumiu por razões razões de Estado, né, da ditadura. O Vandré sumiu, depois aparece totalmente desfigurado por causa das torturas, dos sofrimentos que ele passou. E aí eu ainda era um alienado, frequentava a Igreja Batista, Memorial Batista, de Brasília, e é isso. Bom, em termos de apresentação, eu acho que já chega. Tá. Bom, eu vou começar... Eu parei em 1968, viu? Vamos continuar, mas eu quero saber da tua infância. Você nasce, pelo que você disse, então você nasceu no Piauí e ficou bastante tempo no Piauí. Você estudou o quê? Em escola pública, escola particular? Como é que você estudou lá no Piauí? Estudei nas duas. Eu estudei mais numa escola particular de um tenente do Exército. Ele fundou uma escola, eu acho que era para complementar o soldo, né? Que ele era... Ele era reformado e eu tenho a impressão que naquele tempo não tinha essas benesses todas que tem hoje, viu?
os militares. Mas ele, então, ele fundou uma escola, e ele, o tenente Azevedo, era Benedito Azevedo. A esposa era professora e as duas filhas também dele eram professoras. Os homens, não. Os homens, um depois fez medicina e o outro nunca estudou, porque ele tinha algum déficit para... Aliás, ele era um rapaz muito inteligente, mas tinha... Hoje ele teria feito brilhantemente algum curso, porque ele era inteligente, mas ele tinha algum transtorno. Então, né, dessa família, eles tinham essa escola e eu estudei nessa escola. O que eu quero assinalar é o seguinte: o tenente Azevedo era comunista, o que não era estranho. No Exército tinha muita gente boa comunista. Tinha, nossa. E o tenente foi na casa do tenente Azevedo que eu comecei a ver alguns livros da Bibliex, Biblioteca do Exército. Uhum. E foi lá que eu tomei conhecimento daquela obra de 3 volumes, não, acho que 4 volumes, História Sincera da República. Do Basbal. Leôncio Basbal. Depois ele fez um 5º volume, tá? Foi, né? Depois do golpe, ele ainda estava vivo, velho e tal, mas ele fez um 5º em que ele incluiu o governo João Goulart. Eu acho que eu tenho os 4 volumes primeiros. Eu tinha. Pois é. Aí, eu estudei nessa escola dele, até que teve um momento que ele precisou fazer uma reforma lá, porque era tudo no quintal da casa dele, essa escola. Mas era uma escola boa, rapaz, ou seja, era o primário, o ensino de primeiro grau, né? O ensino básico e primeiro grau e tal. Aí eu fiz... Ele teve que fazer uma reforma e eles mesmos me aconselharam para me matricular no grupo escolar Antonino Freire, ainda me lembro. Era um grupo escolar do Estado, ou do município, acho que era do Estado na época. E eu frequentei. Só que lá, a professora, ela também tinha uma escola na casa dela. Então, de manhã eu ia para a escola lá, o grupo escolar, e de tarde ia para a casa dessa professora. E essa professora... O reforço. O reforço. E essa professora usava o método de passar quinal. Eu vou explicar aqui para o pessoal que está assistindo. Passar quinal é o seguinte: olha, a gente aprendia a tabuada. 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 4, ou 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. E se a gente errasse, né, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5, ou então 2 vezes 6, 12. Se a gente errasse, o aluno seguinte dizia o correto. Se ele dissesse o correto, ele pegava uma palmatória e dava uma palmatorada na mão da gente. Rapaz, a gente sofria pra caramba. Mas eu era bom. Eu pegava a palmatória e dava nos outros. Né? Ou seja, estavam te ensinando a ser torturador, é isso? Eu acho. Bom, mas aí terminou a reforma lá. Mas o tenente Azevedo, comunista, ele usava outro método. Era uma régua dessas uma régua de 1 metro de comprimento, rapaz, que era para poder alcançar a cabeça da gente. Então, ele dava era com a régua batendo de quina, não era batendo de lado, era batendo de quina na cabeça da gente. Rapaz, o método bom, rapaz. O método... Eu aprendi português, gramática, história, geografia. Agora, era umas apostilas, eram uns... Não tinha, eu acho que o nome não era apostila, mas eu não vou lembrar agora. Era o seguinte, era tudo decoreba.
E aí a gente decorava aquele negócio. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando foi? 22 de abril. Ah, porra, decorou 22 bem. de abril de 1500. E por aí vai, não sabe? Aí, geografia era a mesma coisa. Qual é a capital? Capital dos estados do Brasil. Aí, lá vai. Rapaz, era isso, tudo era um decoreba total. Tanto que eu acho que eu tenho uma cultura dessas coisas que eu aprendi na infância, mas é uma cultura sem não havia desenvolvimento crítico do conhecimento, né? Não havia a desenvolver a análise, a crítica, essas coisas. Apesar de que ele era comunista, né? Ele passava um bando de informações para a gente que na escola pública a gente não tinha. Uhum. Bom, aí você fez isso. Teve uma vez, eu não sei se você disse só para mim ou para várias pessoas, eu queria que você explicasse isso aqui. Porque você já disse que frequentou a escola batista, acho que você era batista, sua família, né? E que você me disse assim, olha, cara, a educação no meio protestante, você falou mais em termos de família, né? Era muito diferente da educação no meio católico. Eu queria que você explicasse essas diferenças. Antes Para criança, né? Sim, sim. Antes de ir para a escola do Tenente Azevedo, a mulher dele era da Igreja Batista, né? Ela era diaconisa. Ela era diaconisa. E ele comunista. Perfeito. Comunista. Tá. Mas, rapaz, hoje eu vejo os comunistas sempre foram longânimos. Assim, os que eu conheci, né? Achavam religião uma coisa assim sem grande valor, mas não tinha por que perseguir ou contestar, porque era pior. Então, ele lá respeitava a fé da esposa, dos filhos, que ela levava todos para a igreja, mas a educação batista... Bom, aí, respondendo a sua pergunta, eu, com 4 anos de idade, eu acho que era isso, 4 anos de idade, não tinha escola pública, não tinha jardim de infância, não tinha maternal, essas coisas vieram depois, principalmente maternal, veio depois. Esse negócio de creche, isso é bem depois, quando os pais estão trabalhando, pai e mãe, tudo, começa a aparecer as creches, essas coisas. Bom, o fato foi o seguinte, que lá na Igreja Batista, em Teresina, o pastor da época da minha infância era um norte-americano, piloto, mas tinha vários missionários da Batista, da junta de Richmond, dos Estados Unidos, que é a maior multinacional protestante, eu acho que é a maior. Hoje ela já não tem esse, talvez outras denominações já tenham crescido mais do que a Batista, mas era a maior multinacional. Eu digo multinacional porque operava em todo o mundo, com missionários. E lá em Teresina tinha vários. Tinha uns 2 ou 3 casais e tinha também pessoas solteiras, missionárias e missionários. Quer dizer, missionárias, porque missionário tudo era casado. Então, fundaram um colégio Batista, de Teresina. Esse colégio, só para ter uma ideia, a arquitetura é a mesma arquitetura da Casa Branca, é aquele neoclássico americano, que é inspirado na arquitetura grega, mas é um neoclássico. Bom, e lá me botam para eu ir para o... Minha mãe, meu avô... Meu avô era um acho que, eu não sei, acho que ele não digo que ele era agnóstico, mas ele era um crítico de religião.
Mas a minha mãe que cuidava dele, minha mãe era moça velha, naquele tempo tinha isso. Mulher que nunca conheceu homem no sentido bíblico, né? Ela, ela era uma moça velha e me criava. Porque isso é outra história. Eu sou dessa família, por parte de pai, mas meu pai nunca me reconheceu. E aí meu avô me criou, o pai do meu pai me criou, e me criou como filho. Resultado, eu fui o mais privilegiado da família. E a minha mãe era adotiva, filha, não era filha, era adotada pelo meu avô, que tinha sido juiz no interior, primeiro juiz de direito do Piauí, e numa dessas andanças, como juiz de direito, ele encontrou uma menina subnutrida com 3 anos, não caminhava, mas falava tudo, e aí a esposa, a minha avó, que eu não conheci, ela morreu antes de eu nascer, ela disse para o meu avô, né, Ernesto, traz essa menina, porque ela vai morrer, pelo menos ela morre se alimentando, porque ela está numa miséria aí. Resultado, meu avô trouxe essa menina para criar, porque o pai era viúvo, passava fome, mas ele era que levava água do poço, comprava água, trazia água lá para a casa do meu avô e de minha avó. Era a situação de Nordeste, né? E, resultado, essa menina cresceu, melhorou com alimentação, com medicação, etc. Resultado, ela foi que cuidou do meu avô, porque os filhos, o avô teve 2 filhos e 2 filhas, eles casaram, saíram de casa. Quem cuidou do meu avô foi essa filha adotiva. E, por sua vez, ela se tornou minha mãe, porque quando o meu avô diz, traz o moleque lá, que eu estava, minha mãe me teve na maternidade, aliás, no hospital, eu acho, Getúlio Vargas, eu não sei onde eu nasci, se foi no hospital Getúlio Vargas ou na maternidade de São Vicente, lá em Teresina. Mas eu sei que eles me trouxeram, eu tinha 29 dias de nascido. Eu fui, quer dizer, eles me desmamaram, me tiraram do peito da minha mãe mesmo. Minha mãe era uma empregada doméstica deles. E que o filho do patrão, né, resolveu se aproveitar da empregada doméstica, ou ela se aproveitou dele, sei lá, os dois tiveram noites ou dias de maravilha entre eles, aí daí eu nasci. E eu fui criado por ele. Então, meu avô, com a minha mãe adotiva, me levam para a Escola Batista. E lá, Zene, quando eu entrei, era jardim de infância. Quando eu entrei, a primeira coisa que disseram é o seguinte, era um salão que em cada canto do salão tinha coisas interessantes. Um canto era instrumentos musicais, reco-reco, triângulo, coisas assim. No outro canto era coisas para pintar, era tinta, era coisas para... No outro canto já tinha coisas mais relacionadas com montar alguma coisa, tipo, para quem gosta de fazer quebra-cabeça, montar, como se fosse hoje tem, né, essas coisas. E, resultado, a gente chegava e escolhia de acordo com aquilo que mais atraía. Eu tinha 4 anos de idade, ou 5. Depois, hoje eu não sei, porque eu não sou especialista nessas questões pedagógicas de infância, mas eu desconfio que era já uma coisa parecida com a Montessori. A pedagogia montessoriana. Isso em 1954. Então, já era uma escola, a Escola Batista era muito diferente do que
do que era o ensino nas outras. Porque nas outras não tinha isso. Me diga aqui uma coisa. Vocês, eu vou chamar de protestante, que é um termo já em desuso, né? Mas o termo evangélico é e não é, né? Tá. E o termo evangélico também não... Parece que alguns de vocês não gostam muito, né? Não sei. Tá? Não é questão de gostar, não. É questão de precisão. Aí, quando entrou o pessoal acadêmico, tentou fazer uma tipologia, uma taxonomia, e nenhuma dá certo. É verdade. Mas eu vou ficar com o termo protestante só para a gente não... Né? Em paralelo com qualquer escola que vocês tenham, existe a escola dominical. Ela exerceu influência em você, por exemplo, ou na sua geração, a escola dominical? Porque os protestantes começam a ir para a escola dominical muito cedo, né? Começa com 15 anos, começa muito cedo a ir para a escola dominical. Né? Não, deixa eu te explicar. A escola dominical é um departamento de igrejas evangélicas, vamos chamar inadequadamente, de igrejas do protestantismo histórico. Tá? É um departamento, assim como tem o departamento de música, que tem os corais, tem o departamento de educação religiosa, que é dividido por grupos, assim, jovens, tem o seu grupo de jovens ou de mocidade, tem o grupo de senhoras, tem o grupo de homens. A escola dominical ela é mista, tem criança, aí é por faixa etária. A escola dominical, o nome dela mais preciso é Escola Bíblica Dominical. Ela desde o começo tem o hall de berço, onde se bota as crianças para os pais poderem ir para a sua classe para estudar a Bíblia. O hall de berço. E é um berçário com gente especializada para cuidar das crianças, enquanto os pais estão tendo aula de Bíblia. Aí tem as classes de crianças desde 3 anos, para brincar, mas já brincar com motivações que levem a saber que existe a Bíblia. Aí vai passando a classe de juniores ou júniores, que são os já de 9 anos de idade. Aí vem os adolescentes, tem classe por faixa etária. Aí jovens e os adultos, homens e mulheres, etc. Então, nessas classes todas, todo domingo, eu não sei como é que está hoje, mas todo domingo tinha estudo da Bíblia. Para isso, cada faixa etária tinha uma revista que servia de roteiro para estudar a Bíblia. De tal maneira que, num currículo de 6 anos, por exemplo, mais ou menos isso, você tinha uma visão geral da Bíblia. Mas a escola bíblica dominical, o objetivo era estudar a Bíblia desde a primeira infância. Agora, quem seguia isso? Batistas, metodistas, presbiterianos, já, por exemplo, luteranos não tinham. E aí... não? Pensei que tinha também. Não, nem luterano, nem anglicano, porque esses aí é o seguinte, quem criou a escola dominical, quem criou foi um metodista, não me lembro agora o nome dele. Tá? Quem ampliou essa utilização da escola dominical no mundo inteiro foram os missionários americanos. Os ingleses também, mas do ramo metodista. A escola dominical, ela começou originalmente, ela não era para estudar a Bíblia. Originalmente, ela começou lá
na Inglaterra quando o capitalismo, século XVIII, XIX, acho que foi já no século XIX, mas quando o pessoal metodista percebeu que é o seguinte, essa molecada passa a semana toda sendo explorada pelos trabalhos, né, do capitalismo, que não tinha freio, não tinha negócio de criança, tudo trabalhando com jornada de trabalho escorchante, essa coisa. Mas no domingo, principalmente na Inglaterra, que respeitavam o domingo, até o futebol não podia ter dia de domingo, hoje já tem. Bom, aí, no domingo, os metodistas pegavam essas crianças que estavam brincando na rua, levavam para a igreja para ensinar a ler e escrever. No começo era para isso. Mas depois mudou, porque tudo mudou, né? Houve uma ampliação da escola, né, para alfabetizar, então eu entendi. Quer dizer, aí a escola vai mudar um pouco a sua perspectiva, né? E como as escolas, os governos passaram a tratar a educação como coisa importante, e aí já tendo essa educação que supria essa parte de alfabetizar e de ensinar as coisas que a gente tem aí no ensino fundamental, etc., e também no ensino médio e até superior, o que acontece? As igrejas passaram a usar aquilo que originalmente era um espaço de trazer as crianças da rua para estudarem aritmética e a língua materna, etc., passaram a utilizar para estudar a Bíblia. Daí em diante, nunca mais a escola dominical voltou ao que era originalmente. Ela passou a ensinar a Bíblia, tanto que ela passou a ter o nome de escola bíblica dominical. Ou escola sabatina, no caso dos adventistas. Escola sabatina, mas é semelhante. Agora, digamos assim, você diria que o grande objetivo para trazer as crianças para alfabetizar era para a alfabetização em si, ou já era com o objetivo de estudar a Bíblia, de poder ler a Bíblia? Bom, eu vou falar, eu não tenho, assim, pesquisa, informação de alguma pesquisa mas eu vou dar uma resposta pelo que eu conheço do metodismo, que depois os batistas também adotaram logo cedo. Para os biógrafos de Wesley, dizem que a preocupação do movimento metodista era uma preocupação social, de não deixar crianças na rua, e, ao mesmo tempo, dar a elas os rudimentos para começarem a viver sabendo ler e contar, fazer as operações básicas. Foi para isso. Agora, se isso foi também com o intuito proselitista, eu não vou meter a mão no fogo e dizer que não foi. Eu acho que também ajudou. Uma coisa serviu para a outra. Um cara que estudou metodismo, quer dizer, eu me devo a mim mesmo ler os livros dele, o E.P. Thompson, né? Porque ele trata do movimento metodista. Esses 3 volumes que tem, aliás, eu tenho. Ele classe operária, né? Metodista. Ele é até favorável, que eu saiba, ele tem umas avaliações positivas do metodismo. Eu não vou dizer que no geral, porque o Thompson é um marxista, mas
O Eric Hobsbawm é mais, parece que mais duro com o metodismo. Mais duro no sentido de mais crítico, talvez. Agora, é porque eu te fiz essa pergunta, porque, por exemplo, inclusive, até o pessoal do ISER, né, aqui, tem pesquisa sobre isso, que é a questão do seguinte, da importância de você, por exemplo, aliar o ensino religioso digamos assim, não só a alfabetização do povo, mas com a ampliação da leitura, colocando como base a Bíblia, né? Isso, o próprio ISER tem pesquisa nesse sentido, né? Sim. Sim. De dizer o seguinte, o que acontece? Né? Muitas pessoas criticam os evangélicos brasileiros e tal, mas eles são, de alguma maneira, grandes responsáveis pela ampliação da leitura entre a população brasileira. Quer dizer, é uma coisa... Com certeza. Você pode até criticar o caminho que eles adotam para a leitura, isso é outro problema. Mas eles procuram, inclusive incluindo os pentecostais, né? Aí... E também são colocados nesse bojo aí. Isso Sim. É verdade, e eu vou dar uns exemplos importantes, que eu acho que é importantes porque pouca gente talvez saiba. Primeiro, eu conheci uma descendente de escravo, analfabeta, em Teresina. Aliás, ela foi escrava. Eu acho que ela foi libertada, porque eu ainda alcancei ela. Ela foi libertada pela lei do ventre livre. Ela era criança. Em 71... mas ela era criança. Mas acontece o seguinte... claro, não, era só criança. Quando eu a conheci, ela já estava perto dos 100 anos, e eu nasci na primeira metade do século passado. Eu nasci no ano de 49, primeira metade do século XX. Certo? Perfeito. Então, o que eu soube é que ela foi libertada, mas ela era escrava e foi libertada. E aí, como foi que ela aprendeu a ler? Na Bíblia. Coisa mais difícil, eu não acreditava, mas ela começou mexendo e gente auxiliando, ela aprendeu a ler na Bíblia. Essa escrava porque o neto dela foi morar lá em casa e ele me tratava como irmão. Na época, eu não tinha esse apreço todo, porque eu tinha aquela mentalidade de neto desembargador lá, aquela coisa, ele era uma espécie de... Ou seja, ainda os resquícios da escravidão, achando que ele estava lá para me servir. Com criança, nem tanto. Mas, para eu entender melhor isso, e entender que ele era um igual comigo, até era mais nobre, mais importante, porque ele estava lá me ajudando, ele era mais velho do que eu. E ele foi muito importante na minha infância, porque eu não tinha ninguém, não tinha nenhuma criança, era ele. Colega, não tinha irmão nem nada. A não ser os primos, quando vinham passar férias, etc. Bom, mas esse exemplo da escrava que aprendeu na Bíblia, eu vou dar outro exemplo. Aí já é a diferença do catolicismo para o protestantismo em Portugal. Na ditadura do Salazar, do Antônio Salazar, o Salazar até tentou incentivar a alfabetização, foi o que eu soube, porque Portugal era um país de analfabetos. País... E rural, né? Fundamentalmente rural. Rural, e me parece que mais de 70% de analfabetos. Eu não tenho esse percentual, mas é coisa dessa ordem ou mais. Resultado. Quando o Salazar... Eu não vou defender o Salazar, não, pelo amor de Deus. Não. Mas eu quero só dizer o seguinte, o Salazar procurou o cardeal
dizendo o seguinte: Cerejeira, eu quero fazer... Manuel, Acho que Manuel Cerejeira, sim. que era aliado dele, né? Era aliado, porque o Salazar era super católico. Sim. Era um homem, o Salazar. Ele procurou o cardeal, chamou o cardeal e disse: olha, eu quero fazer campanha de alfabetização aqui em Portugal. E eu quero vocês, que a Igreja Católica assuma um papel relevante, talvez até lidere essas campanhas de alfabetização, porque vai ser bom para a Igreja Católica, porque os católicos vão poder ler a Bíblia, são analfabetos, mas aprendendo a ler, vão ler a Bíblia. E o que eu soube, agora eu não tenho a fonte, mas o que eu soube foi o seguinte, que o cardeal disse para ele o seguinte: não, de jeito nenhum, porque não precisa fazer essa campanha, porque católico não lê a Bíblia. Nós não precisamos disso. Deixa esse povo assim mesmo, porque vai ser mais complicado para a gente controlar eles, com esse conhecimento da Bíblia. E sabendo ler. E você sabe que a reforma de Lutero já foi se opondo, inclusive, a isso, né? Porque você teve o Gutenberg, né, que possibilitou a ampliação dos livros, né? E um dos componentes da reforma luterana, a reforma de Lutero, era você colocar a Bíblia na mão das pessoas, que realmente a Igreja Romana não propiciava. Né? Exatamente. E o Lutero, porque uma coisa porque é o seguinte, Lutero também, eu não tenho simpatia não, viu? Não, perfeitamente, mas eu não tenho simpatia, mas não vou me estender nisso. Não tenho simpatia porque o Lutero ajudou a massacrar os anabatistas. Perfeitamente. E o Müntzer, né? Daquela doutrina do Müntzer também, né? Sim, o Müntzer, Thomas Müntzer, que era considerado melhor teólogo do que Lutero. Perfeitamente. Bom, então, mas o Lutero, quando ele ficou lá homisiado, né? Ficou lá refugiado num castelo, ele passou um tempo lá e ele começou a fazer a tradução da Bíblia para o alemão. E essa obra foi fundamental para estabelecer assim a língua alemã, assim como os Lusíadas foi fundamental para estabelecer o português. E assim por diante, né? O caso da Espanha já foi o Dom Quixote e tal. Mas no caso da Alemanha, o Lutero fez essa gigantesca obra, que foi a tradução da Bíblia para o alemão, e a reforma, ela ganhou popularidade, apesar dela... O Lutero era um cara que fazia uns esquemas com os latifundiários, que o pessoal chama de príncipes. Na verdade, eles eram latifundiários, eram os duques, os condes, um bando de latifundiários. Bom, mas o Lutero fez isso, mas a reforma ela deu certo porque com a imprensa de Gutenberg, que eles começaram a fazer, a imprimir pequenos textos, né? Pequenos textos. E o que eu li também, aí já pesquisa, mas eu não tenho condição de citar a fonte, mas é o seguinte, que aquelas teses, aquelas coisas do Lutero eram discutidas em taberna, os caras estavam tomando a cerveja e discutindo, e trocando ideias sobre isso, sobre aquilo, e sobre essa questão de ter que estar ainda subordinado a Roma ou não. Ou seja, ganhou um caráter popular por causa da disseminação que a imprensa favoreceu. E é interessante... Pode estar floreado, eu não sei, mas... É interessante o seguinte, há uma questão
que o pessoal vai associar muito, e aqui eu vou usar o termo da época, protestantismo, ao liberalismo, e para mim isso é importante. Eu sei que você vai corroborar. Quando você quebra, né, você quebra a intermediação entre o indivíduo e Deus, você potencializa o indivíduo, que é fundamental no liberalismo. Bom, eu tenho a impressão que Max Weber coloca isso, né? Mas digamos assim, essa associação do protestantismo ao liberalismo, ela é bem fundamental, né? Porque a Igreja Romana continua colocando os clérigos como intermediários entre você e Deus. E os protestantes quebram, né? Existem os pastores, mas você tem a possibilidade de você orar individualmente, né? É uma ligação. Eu não sei que você, como... Eu sei que você é professor de ciência da religião, e bom, eu queria ser seu aluno, mas não deu, não foi possível. Né? Que isso. Eu queria ser seu aluno de história, né? Bom, então, houve uma tentativa de reciprocidade que não deu certo. Pronto. Então, vamos lá. Realmente, bom, primeiro, começando logo, talvez uma das últimas coisas que você falou, o Weber era um liberal. Sim, perfeitamente. Max Weber era um liberal. Inclusive, o papel dele na República de Weimar, a importância dele como intelectual e tal. Realmente, aí, teologicamente, um dos princípios da reforma é do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os fiéis. Ou seja, todo fiel é sacerdote de si mesmo. E todo fiel não precisa de ninguém para dizer para ele o que está dito na Bíblia. Porque, segundo a teologia protestante, o Espírito Santo que inspirou a produção dos textos sagrados é o mesmo Espírito Santo que auxilia na interpretação desses textos. Agora, isso eu estou reproduzindo o que é dito nas igrejas. Agora vai minha crítica. Primeiro, essa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes é só letra morta. Porque quem direciona principalmente no pentecostalismo, no neopentecostalismo, quem diz o que é verdade, o que não é, a interpretação correta e a que não é correta, são os caras que mandam nos rebanhos, na comunidade, no grupo que se chama igreja. Então, aí já quebrou. Se tem um cara que sobe no púlpito, já começa daí. Para mim, hoje eu não luto mais por nada disso, mas para mim, igreja tinha que ser uma coisa horizontal, todo mundo reunido em roda, ninguém mais do que o outro, trocando ideias, tanto sobre a realidade, como sobre o que está na Bíblia. Hoje, nem isso eu não defendo mais. Por que eu não defendo? Porque a minha visão, as minhas leituras e aprendizados do que são os textos que compõem essa abstração chamada Bíblia, eu digo abstração porque no passado não tinha como você agrupar esses textos, que são textos entre o mais antigo e o mais recente, são 1000 e tantos anos, mais de 1.200 anos de distância entre um texto e outro. E nenhum desses que são invocados como autores, primeiro, não são autores. E, segundo, esses, como Paulo, que, do ponto de vista da pesquisa histórica, não se tem certeza se esse camarada existiu ou se era um grupo de pessoas que produziam textos em momentos diferentes, em situações diferentes, ou seja, tempo, espaço, tudo diferente,
não dá para dizer que esse grupo de livros, que são as cartas de Paulo, são de um Paulo, nem se sabe ao certo se existiu um Paulo, enfim, mas, de qualquer maneira, eu estou querendo dizer o seguinte: a Bíblia só tem uma coisa que se pode dizer que é Bíblia, é porque é um conjunto de livros, é uma biblioteca, mas uma biblioteca de livros com ideias completamente distintas. Se você tentar estabelecer que há uma coerência, não há. Já teve gente que fez trabalho e encontrou 30.000 contradições entre textos, porque isso, claro, os textos não nasceram, não tinham um projeto literário, um projeto de uma editoria para isso. Então, é normal que tenha diferença de todo tipo. Tem desde o salmista dizendo que é para esmagar os filhos do inimigo nas pedras, como tem as mensagens de ama a teu próximo como a ti mesmo, como até mais do que isso. Assim como Deus nos amou, e vos ameis uns aos outros. Até puxando para um padrão mais abstrato, que é Deus, que eu não sei o que é. Eu acho que é um mistério, eu não posso falar de um mistério. Uhum. Eu tinha duas perguntas que eu quero retornar a você, né? Mas como você... bom, eu já disse que eu queria ser seu aluno, né? Está tudo bem, né? Eu não sei se isso é elogio ou não para você, mas eu queria. Mas é o seguinte, duas perguntas para você. Aquela história da Septuaginta, bom, eu chamo de lenda, mas você sabe que os literalistas já acreditam naquilo piamente, quer dizer, 70 tradutores para o grego fizeram 70 Bíblias iguais. Essa é mesmo assim a lenda da Septuaginta? Ou Não, você... Bom, não é bem assim. Não sei, mas o que eu posso dizer sobre isso é que, com a diáspora, né, a dispersão dos judeus, eu acho que a dispersão se dá desde aquele Alexandre, né? Antes com Nabucodonosor. Sim, mas aí, peraí. Vamos, então, vamos começar do começo. Tá bem. A ocupação daquele território ali, que fica exatamente entre o Egito e a Etiópia, e do outro lado a Pérsia, né? Aham. Aquela nesga de terra que é do tamanho de Portugal, aquilo é muito pequeno. Muito pequeno, deve ser uns 200 quilômetros de comprimento. É pouca coisa mesmo. É pouca coisa. 70 de largura, que é como daqui a Mosqueiro, e 200 de comprimento, que é mais ou menos como daqui a Salinas. É isso. E é um troço tão pequeno, mas tem tanta mortandade ali. Eu acho que a humanidade tem conseguido se superar na crueldade, principalmente do lado dos judeus contra os palestinos, né? Mas aquele povinho que dizem, tinha um professor de teologia do Antigo Testamento, que ele dizia que os que saíram do Egito talvez enchesse uma Kombi. E não igual a torcida. Era igual a torcida da Tuna, mas a Tuna agora, a minha querida Tuna, está enchendo o estádio, viu? O dela. Tem um professor de história israelense, né, que está sendo lido e contestado também, que é o Solomon Sant, né? Ele tem 2 livros que o pessoal, que é a invenção do povo judeu e a invenção da terra de Israel. Ele é professor em Tel Aviv, quer dizer, se fosse professor brasileiro, você podia chamar um dia de semita, mas ele é um professor na Universidade de Tel Aviv. Exatamente, mas assim,
a ocupação, o que está escrito na Bíblia tem muitos mitos, muitos mitos. Aliás, o Zene, o Abraão é mito, viu? Assim Aqueles como Moisés relatos, parece que é também, né? Isaac, Israel, etc., são essa mitologia do judaísmo, ela é muito importante, porque religião só funciona produzindo a sua mitologia para poder dar sentido à vida das pessoas que se congregam, se formam em comunidades. Né? Mas vamos lá. Israel, realmente, aquilo que chamam Israel hoje, que está errado, porque o começo são os povos abraâmicos, que Vem da chegam... Babilônia, né? Vem da Babilônia. Sim, Abraão, o segundo seguinte... história... Não, é o que seguinte... Não, eles são ocupados. No começo, eram povos nômades e alguns viraram gregários, mas aqueles habitantes originários dali, eles eram forasteiros. Uhum. Eles vieram da Caldeia, ou como você falou, que depois tomou o nome de Babilônia e tal. Mas depois tem o exílio, depois vem o Império Assírio, dá-lhe o persa, todos eles promoveram a dispersão judaica, né? Sim. Embora o persa tenha tentado fazer o pessoal voltar, né? Mas ninguém volta. Ninguém volta, né? Só que é o seguinte, se você tirar a influência do zoroastrismo, você já começa a empobrecer os primeiros capítulos da Bíblia, porque o Gênesis, etc., tem muito a ver com o zoroastrismo. Quem fala e quem escreve sobre isso é aquele Mircea Eliade. Já me ensinaram que é Místia e Ilíade, mas eu vou falar Mircea Eliade. Eu também. Ele fala do zoroastrismo como fundante tanto para o judaísmo e, por via de consequência, para o cristianismo também. Mas assim, aí tá. Mas teve a dispersão já depois. Depois teve a dispersão, porque assim, os estudiosos dizem que o judaísmo, o fundamento todo do judaísmo é pós-exílico, ou seja, é depois do exílio de Babilônia, que se deu em 567 a.C. Por volta desse ano aí, 567 a.C. Então, porque eles levaram para a Babilônia só o pessoal, a elite. Levaram os sacerdotes, levaram não sei o quê, e lá esses sacerdotes aprendem um pouco do zoroastrismo, mas fazem uma reformulação e gera isso que nós chamamos de Antigo Testamento. Quer dizer, gera a Torá, que são os 5 primeiros livros. São 5 livros do Antigo Testamento. Né? Depois, aí já tem outra literatura que é chamada de a Torá, Nebiim e Ketubim. A Nebiim são os profetas e Ketubim são os outros escritos. Esse Nebiim nem é propriamente a concepção que a gente tem hoje de profeta, nem a concepção que ensinam nos seminários, nas faculdades de teologia, porque o profeta mesmo, ele era uma espécie de assessor do rei. Então, ele era um puxa-saco do rei. E não esse negócio de um profeta, a voz profética, que é crítica, isso é outra história. Não é profeta, não. É outra história. Era a oposição, eram os hereges. O Freud levantou... Assim, tu falaste da Septuaginta. Tá, a Septuaginta, para quem não sabia hebraico,
Então, houve um esforço de traduzir o Antigo Testamento, porque, aliás, os teólogos preferem chamar Primeiro Testamento, mas o povão nas igrejas chama Antigo. É o Primeiro e o Segundo Testamento. O povão nas igrejas chama de Antigo e Novo. Então, o que a gente chama o Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego, para tornar acessível aos judeus que já não sabiam mais nada de hebraico. Agora, isso foi um esforço que tem umas histórias aí, tem muito de mitos e lendas, etc. Tá? Também tem uma coisa, essa Septuaginta, ela tem livros a mais do que a Bíblia hebraica. O Antigo Testamento dos judeus. Ela tem outros livros que permitem ter uma visão mais completa da mitologia. Mas como esses livros têm lendas difíceis de serem engolidas nas igrejas, desde Lutero e Calvino e Zwinglio, foram tirados não. O que Lutero e Calvino fizeram foi o seguinte: vamos respeitar o Antigo Testamento como os judeus o concebem, e vamos tirar esse negócio de história do dragão, vamos tirar essas guerras de Macabeus, vamos tirar isso, mas não que eles tiraram, eles só fizeram dizer o seguinte: qual é o cânon dos judeus? O judaísmo reconhece esses 39 livros. Aí a Igreja Católica, que vinha antes com a Bíblia, a Vulgata, né? A Igreja Católica manteve esses livros da Vulgata de São Jerônimo. Que é uma tradução para o latim, né? Que é uma tradução. Uma tradução. Do grego para o latim, né? Ele não faz do hebraico, ele faz do grego para o latim. Não é isso? São Jerônimo, eu não sei, mas o São Jerônimo sabia latim. Aliás, sabia grego. Sabia grego, sabia hebraico. O São Jerônimo era um dos. Eu acho que era um dos pais da igreja. Eu acho que a Vulgata. Eu acho que foi antes a Vulgata, mas. Não, antes que eu quero dizer antes, seguramente, da reforma. Isso aí que eu quero dizer. Não, antes da reforma. Bem antes, Agora, a última pergunta de religião que eu te faço é a seguinte: há uma colocação, aí eu não sei o que você acha, da diferença entre, vou chamar como você gosta, Primeiro e Segundo Testamento. O Deus do Primeiro Testamento seria o Deus da justiça, e o Deus do Segundo Testamento, o Deus do amor. O que você acha dessa? O Deus do Antigo Testamento, eu não prefiro, não. Eu falo primeiro porque é como os estudiosos, teólogos chamam. Eu não sou teólogo. É o seguinte: o Deus do Antigo Testamento, que, aliás, não é fácil saber que Deus é esse, porque tem desde aquele que aplica a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, até um Deus de misericórdia, mas uma misericórdia assim, nas Lamentações de Jeremias, que é um livro que eu acho que não sei nem se Jeremias deve ter existido, talvez sim, talvez não, mas as Lamentações de Jeremias tem um texto, uma frase que diz assim: as misericórdias do Senhor, né, no caso, na tradução que a gente tem, porque tem muitos nomes de Deus, mas... Tem, bastante. Tem eu acho que mais de 30, mas vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias
se renovam a cada manhã. Grande é a sua misericórdia. É isso. É um texto mais ou menos assim, em Lamentações de Jeremias. Aí é um Deus misericordioso. Aliás, no islamismo, na religião muçulmana, que ela é abraâmica também, eles falam muito do misericordioso. Os judeus gostam de falar no eterno, porque não pode usar a palavra Deus. Inclusive, eles colocam, às vezes, Deus é D com plique e o S, né? Para não dizer que estamos falando de Deus, né? Agora, se você vai ler com... Tem um cara que... Eu termino citando esse cara, rapaz. Ele... Não sei se ele merece, mas eu vou te dizer porque eu acho que vai ser útil para ti. É o Oswaldo Luiz Ribeiro Júnior. Ele tem um canal chamado Tenda do Necromante. Nossa! Tu vais gostar. Eu vou procurar. Mas se tu ainda não és ateu, tu vai ficar mais ateu ainda. Tá. Só que ele... E esse cara de certa forma, me desencaminhou, não sabe? Me fez repensar algumas coisas. Mas é o seguinte, o Oswaldo, ele está fazendo... Ele é um cara radical, assim. Ele é doutor em ciências da religião, mas ele não aprendeu uma coisa, que você não pode tirar os mitos, porque senão você destrói o campo religioso todo. A totalidade das religiões dependem dos mitos, qualquer religião. E os mitos, eu acho que a humanidade, a condição humana, a nossa condição humana, seja ela maravilhosa ou miserável, ela precisa de mitos. Então, ele quer sacar os mitos totalmente. Só que é o seguinte, a contribuição dele, ele está traduzindo a Bíblia toda. Ele disse que é um projeto de 10 anos. Já passou um ano. Ele já está, eu acho que em Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. Acho que ele já está aí. Agora, a tradução dele, ela é uma tradução bem crítica. Porque ele diz o seguinte, essa tradução eu estou fazendo sem rabo preso em nenhuma instituição, nem nada. Sou eu. E vocês que contribuem e com esses impulsionamentos que vocês dão aqui no meu canal e mais, porque ele diz que tem os vários tipos de apoio lá na tenda. A tenda é chamada Tenda do Necromante porque ele diz que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito, cada página que tem ali na Bíblia foi escrito para a pessoa da época e que não tem nada da gente estar aplicando hoje. Ele diz isso porque ele desacraliza. Sabe? Agora, ele é muito rigoroso no hebraico. Ele foi porque ele é uma autoridade em hebraico, não sabe? No Brasil, talvez hoje seja ele o melhor, porque morreu Newton Schwartz, que eu acho que era melhor. Que, aliás, eu achar de achismo mesmo, porque eu não sei quem é melhor, não. Porque de hebraico, eu até estudei hebraico, mas eu só sei uma frase da Bíblia. Breshit bara Elohim, viet haaretz, que é o primeiro versículo da Bíblia. O resto eu esqueci tudo do que eu aprendi. Mas, sim, então, aí, eu acho que eu me perdi nesse momento. Nós estávamos falando... Da Septuaginta. Não, a Septuaginta eu não, já esgotou. Tá.
A gente está falando não, desculpa, a gente já entrou na comparação entre o entre Deus. e Deus, isso. Bom, isso. o Zene, é muito complicado falar de Deus. Mesmo que a gente evite falar, mas quem foi que viu Deus? Ninguém. A não ser Há uma místicos que afirmam que sim, né? Mas Moisés diz que ele que viu as costas de Deus, que Moisés subiu ao Monte Sinai, mas nós estamos nos baseando no texto da Bíblia, que subiu no Monte Sinai e recebeu veio as de 10 lá com tábuas. o rosto iluminado Uhum. enfim, essas coisas. Isso aí tá igual. Toda religião tem um mito de fundação, né? Então, cai tudo nesse grande balaio de mitos. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou dizendo que eu não creio, porque todo dia tu não vais acreditar. Todo dia eu oro, eu peço a Deus que proteja minha família, que proteja minha filha, que nesse momento está lá em Cusco. Eu faço minhas. E tenho. Ai de mim que eu digo o seguinte: eu tenho uma relação de fé nesse ser misterioso, que eu não sei, porque quando eu me volto para a humanidade, inclusive eu digo, só se eu for deísta, ou seja, ele inventou o universo e abandonou mesmo. Ou então, mas abandonou, mas esse mecanismo é extraordinário, porque continua funcionando. Então, para mim, é um mistério. Então, se quiserem que eu escreva, eu me recuso a escrever quem é Deus. Porque se eu escrever, eu virei mais do que ele, porque eu estou escrevendo sobre ele. Eu virei mais do que ele. E tem gente que se acha, né? Tem gente que acha que tem muitos aí. A palavra de Deus está ali, né? Eu sou o representante da palavra de Deus. Ô, Saulo, vamos começar a voltar para você. Você fez engenharia. O que te levou a fazer engenharia? Foi o banco mesmo? Você fez Não, engenharia? não. Na minha casa, como eu falei, meu avô já tinha, quando eu nasci, meu avô já tinha uns 75 anos, mais ou menos a idade que, né, eu estou com 76. Meu avô, quando eu nasci, aí a minha mãe já tinha, minha mãe que me criou, né? 46 anos ela tinha. Era uma senhora gordona, solteirona. Como eu falei, ela era moça velha. E os filhos do meu avô, um era engenheiro. Tinha um que era juiz de direito, um filho dele, ele desembargador, um filho engenheiro, o outro formado em direito. Então, meu tio, desde pequeno, né, eu moleque, eu 5 anos de idade, 8, eu ouvia falar que ele era engenheiro. E foi ele que me levou para o... Rapaz, tudo tem nepotismo no Piauí. Eu já contei alguns, mas aqui que eu vou contar... Alguns não, assim, é tudo famílias... As famílias que têm alguma relação com a política, são tudo entrelaçadas, sabe? Por isso que o Brasil não vai para frente. Bom, então, meu tio, diretor do Departamento de Estado de Rodagem, era um dos diretores, né? E quando meu avô morreu, na semana seguinte, ele diz: vai trabalhar no Departamento de Estado de Rodagem. Eu era menor de idade.
Mas aí só tinha um jeito de eu trabalhar, era como que eu falei, como contínuo mensageiro. Na verdade, era um menor aprendiz. Ele foi quem eu achava ele brilhante. Só para teres uma ideia, na época que ele se formou, que eu ainda não tinha nascido, acho que ele se formou em 46, eu nasci em 49, ele se formou na Bahia. Ele tinha que traduzir os livros, e eu tinha, rapaz, a tradução dele em um caderno do Granville. Granville era um livro de cálculo diferencial e integral, e ele me deu essa tradução, não deu nem para o filho dele, que fez engenharia comigo, na mesma época. Ele me deu a tradução dele do Granville, toda bem feita, aquela tradução do francês, e todos os desenhos, os gráficos, tudo que ele fazia cuidadosamente. Então, naquela época, era muito difícil estudar, porque ou fazia o que ele fez, quer dizer, ele sabia francês, e não tinha publicado ainda no Brasil esses livros. Aí eu disse, eu vou ser engenheiro. Mas eu já tinha dito para o meu avô, antes do meu avô morrer, eu quero ser engenheiro. Mas aqui no Piauí não tem, no Maranhão não tem, na época que eu dizia isso. No Maranhão não tem, que era onde eu tinha uma tia. Só se eu for... Aí meu avô disse, se eu ainda viver suficiente para me mandar para Recife, e o meu avô era pernambucano. Ele disse, eu vou lhe manter lá em Recife. Mas se eu morrer, não tem como. Aí eu disse, não, pode deixar comigo. Quando ele morreu, eu trabalhei um pouco no Departamento de Estrada de Rodagem, mas, em seguida, eu me desgarrei com 16 anos, sem condição, mas eu fui uma aventura. Fui para Recife, porque eu queria fazer engenharia. Só que ninguém me admitia para trabalhar em coisa nenhuma, porque eu era menor de idade. Aí voltei para cuidar da minha mãe, que já não tinha meu avô, estava ela sozinha, e eu fui cuidar da minha mãe. Aí só depois foi que eu, em Brasília, quando eu cheguei em Brasília, aí no banco me disseram, rapaz, não te mete nisso, que o Banco da Amazônia não gosta de quem quer estudar. Você aqui, você atingiu o máximo da carreira profissional. Eu disse, para vocês, para mim não. Aí eu batalhei, fiz. Eu cheguei lá em outubro, e em janeiro eu fiz o vestibular e passei na UNB. Assim, de paulada, na primeira logo. Eu frequentei 2 meses de cursinho, um tal de cursinho Gelman, lá de Brasília. Quer dizer, e aí você fez engenharia, e enquanto você fazia engenharia, você trabalhava no Bazar, né? Sim. Em Brasília não dava para eu conciliar as duas coisas, porque a Universidade de Brasília foi criada para quem é rico. Assim, era uma universidade da cabeça do Darcy Ribeiro, daquele outro educador, acho que até como é, rapaz? Aquele Freire, não. Aquele mais famoso. Paulo Freire? Não, Paulo Freire? não. Anísio Teixeira? Anísio Teixeira. Mas a Universidade de Brasília, ela era assim, rapaz, principalmente para engenharia, medicina. Você tinha as aulas de dia e os laboratórios funcionavam dia e noite, inclusive sábado e domingo. Aí você se dedicava às aulas durante o dia e de noite ia fazer as experiências. Ora, o banco... não ia te liberar para isso. Jamais. Ninguém ia liberar você para isso. Aí eu pensei comigo, aquele diretor me sacaneou, mas ele não me sacaneou, é que ele não sabia como era o sistema de Brasília, quando ele disse, mas em Brasília você vai poder fazer engenharia, você está me dizendo aí que... Aí, bom, aí eu fui com ele, né? Eu tinha contato, tinha acesso, aí eu fui,
tive um contato com ele, esteve em Brasília, uma dessas vezes eu disse, o senhor me dá uma transferência para Fortaleza, porque aqui não tem condição. Contei para ele tudo. Ele disse, não, Fortaleza eu não vou te dar, não. Agora, se tu quiser, eu te mando para São Luís. Aí eu disse, mas São Luís... Estava começando uma escola de engenharia estadual em São Luís. Mas eu não tinha escolha. Aí eu aceitei e vim para São Luís. Cheguei em São Luís, a única coisa que eu aproveitei foi o vestibular da UNB, porque eu entrei. Também eu não tinha feito quase nada. Eu não podia. No banco em Brasília não me dava condição de conciliar. A UNB, que não dava mesmo condição de conciliar. Aí eu fiz metade em São Luís. Em São Luís eu tive um episódio de um cara que era gerente que ele abominava quem quisesse fazer curso superior. Ele achava que era um desrespeito com o banco. Essa mentalidade da época. Aí ele pegou e, à revelia, sem eu saber, ele me transferiu para Belém. Só que ele me transferiu como castigo. Tem uma história aí por trás. Tinha um cara aqui que era assessor de diretor, era secretário de diretor, e o cara estava querendo favores de uma funcionária. Aí a funcionária não me tira desse lugar aqui, que era um departamento que era considerado o terror. O chefe era considerado o terror. Aí esse cara entra em contato com o gerente de São Luís e diz o seguinte, me arranja alguém aí. O cara disse, eu tenho um aqui que eu não quero ele, não. Ele quer fazer engenharia, não sei o quê. Aliás, ele está fazendo engenharia. Eu estava fazendo e indo bem lá em São Luís. Aí eles me mandam para cá. Só depois que eu vim saber que esse cara que era secretário-diretor estava de caso lá com a moça e ela queria sair do departamento, que ninguém queria ir para lá. Aí a condição foi, então arranja um cara, arranja uma pessoa. Aí a figura, a vítima fui eu. Cheguei nesse lugar aí, rapaz, eu fui descobrir o seguinte, o cara não tinha nada de terror, o cara era chato, era exigente, mas quando eu comecei a trabalhar, o cara se empolgou, porque eu aprendi rapidamente a fazer análise de crédito. E no caso, Zene, eram análises de crédito, para ter uma ideia, era coisa grossa, grande, crédito geral, mas era assim, era capital de giro para Firestone, para Goodyear e para Pirelli. Isso tudo era coisa que a agência de São Paulo, a agência do Basel em São Paulo, esses 3 clientes, só eles, na época, eu acho que eram responsáveis pela maior parte do lucro do Basel, do Banco da Amazônia. E eu comecei a fazer essas análises, entregava para esse chefe lá, o gerente de crédito geral, e ele começou a elogiar as análises que eu fazia. Não era só crédito, era capital de giro e também umas faixas que eram chamadas de faixa para desconto de promissória, faixa extra. Essas empresas, quando elas precisavam assim, hoje seria mais ou menos assim, a Goodyear está precisando de 2 bilhões. Aí eles mandavam. Aí o banco dizia, bom, vocês têm duplicatas? Temos. Quanto? Não, nós temos aqui porque duplicata é considerado um tipo de título que é legítimo efeito comercial, ou seja, o cara já vendeu e o cara que comprou ainda não pagou. Então, a Goodyear ia no banco, descontava isso, o banco adiantava para a Goodyear e o banco ficava com aqueles títulos que o cara que,
as empresas no Brasil todo tinham comprado pneu e iam pagar, né? Pagar com 90 dias, pagar com 120 dias, etc. Então, eu fazia essas análises, o banco ganhava, os juros ganhava tudo, e tinha também, às vezes, aí tinha operações de mais risco que eram promissórias, porque promissória não era com base em uma fatura de um produto que foi vendido, promissória era empréstimo mesmo. A Pirelli eu pedia, estou precisando de 500 mil. Aí o banco dizia, tá, a gente empresta. E assim, eu aprendi a fazer análise de crédito e o cara se empolgou. Aí depois teve um diretor que também achou o trabalho que eu fazia. Aí, rapaz, os caras lá resolveram me botar como analista de crédito. Mas aí eu tinha que dar mais 2 horas por dia. Eu disse, não, eu vou ficar prejudicado, eu estou fazendo engenharia à tarde. Aí o cara que era meu chefe imediato disse, não fala isso, que eles vão te arrebentar. Porque era a mesma mentalidade. Você é um cara que está aqui, está sendo bem avaliado, é um analista de crédito, vamos te dar a comissão, mas você tem que dar mais 2 horas. Eu disse, não, rapaz, eu não quero. Eu quero eu estar com muita dificuldade na época, eu tinha família, filho. Mas tu vai ficar assim ou tu quer? Eu disse, não, eu quero fazer engenharia. Resultado, o meu chefe imediato disse, eu vou fazer um acordo contigo. Tu vais fazer umas horas, no dia que tu não tem tantas aulas, tu dá mais horas e tu vai compensando isso. Aí a gente se ajustou. E esse que era considerado o tirano lá, que era o chefão mesmo, era o gerente geral, ele disse, ele chegou até um ponto de me apoiar, disse, rapaz, faça a sua engenharia. Ele não tinha curso superior, mas ele era um gênio em banco, não sabe? Aí ele disse para mim, você pode fazer uma planta, eu tenho uma casa que eu moro, mas eu quero fazer uma casa toda de madeira e tal. Eu disse, era só para desenhar, não sabe? Eu desenho, sim. Aí eu trazia para casa de madrugada, eu desenhando, aí entreguei o projeto para ele, ficou muito satisfeito. Resultado, eu consegui me formar. Por causa, o cara me transferiu para Belém, foi a melhor coisa que aconteceu. Aí, pela fé, diria, foi Deus que me mandou para cá. Foi a melhor coisa. E aí você não saiu mais daqui, né? Não. Eu tomei açaí e eu fiquei aqui, né? Eu quero agradecer ao companheiro Saulo sua presença e, é claro, nós vamos continuar na semana que vem com o ilustríssimo Saulo Batista. Ok, pessoas? Então, não se esqueçam, dê aquele like esperto, né? Quem gostou muito do Saulo, indique a seus amigos e quem não gostou, por favor, né, indique aos inimigos, que eles também merecem. Ok, pessoas? Então, pessoas, muito obrigado e em té.